O casamento de um mafioso e a timidez de sua amante proibida. Era uma noite de gala em que o luxo se misturava ao medo. O salão do hotel estava reluzindo com lustres de cristal, refletindo a opulência que envolvia o casamento de Luca, um poderoso mafioso da região. A música suave ressoava pelo ambiente, mas havia uma tensão no ar, como se cada nota fosse um prenúncio de algo sombrio. Os convidados, muitos deles rostos conhecidos, sussurravam segredos entre risadas forçadas, enquanto os olhares ciumentos dançavam na pista de dança. Todos, menos Clara, a amante tímida e virgem, se sentiam eixe fora d'água. Ela observava Luca de longe, com seu terno elegante e aquele sorriso difícil de esquecer. Mas havia um brilho nos olhos dele que a fazia sentir um aperto no peito. Era a felicidade disfarçada de obrigação. Agora, ele estava prestes a prometer fidelidade a outra mulher. Enquanto suas almas entrelaçadas compartilhavam um amor proibido que pulsava fortemente em seu pé. O coração batia descompassado e ela tentava organizar os pensamentos, mas sua mente se enchia de incertezas. O que estava acontecendo ali? Era só um casamento ou havia algo mais? Ela viu rostos sombrios se aproximando, alguns trocando olhares significativos, sussurrando sobre um plano obscuro que só crescia em mistério. Os convidados eram como sombras, prontos para se revelar. Mas Clara não fazia ideia do que esperar. Seu olhar se fixou em Luca novamente. A maneira como ele olhava para a noiva, a pressão entre suas mãos, tudo isso a fazia questionar o amor que compartilhavam. Seria suficiente para quebrar os laços que o prendiam ao seu destino sombrio? A ideia de um golpe de poder, como uma tempestade prestes a desabar, invadiu sua mente. E ela estava bem no centro disso. Enquanto o padre iniciava a cerimônia, Clara decidiu que precisava saber mais. O ambiente estava impregnado de murmúrios ansiosos e risadas que soavam vazias. A multidão dançava, mas ela sentia o peso dos segredos. O universo todo conspirando contra ela. Entre uma olhada e outra, percebeu que não era só a sua vida em risco, mas a dele também. A liberdade de Luca estava entrelaçada à sua própria existência. Então ela hesitou. A ideia de interromper aquele evento, de gritar e expor o que sabia, lhe pareceu sedutora. Mas ao mesmo tempo, um passo perigoso, o nó na garganta a impediu de agir. O amor que sentia por ele era mais forte que a razão. Mas e se esse amor estivesse a levando a um precipício sem volta? Enquanto a cerimônia se desenrolava, Clara se questionava. O que ela faria quando a verdade exigisse coragem? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a cerimônia avançava, a tensão no ar era palpável. Clara continua presa em seus pensamentos. O que ela faria quando a verdade exigisse coragem? Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um grito cortou o ambiente como uma faca afiada. Era um grito de mulher.
O barulho sacudiu o salão e os convidados viraram-se para a fonte do som. Era Sara, a noiva. Com a expressão pálida e olhos arregalados, ela estava paralisada. O vestido de noiva, perfeitamente bordado, parecia pesar mais naquelas segundos agonizantes. "Não!" ela gritou e todos congelaram. A música cessou abruptamente e o silêncio tomou conta como se o tempo tivesse parado. Clara sentiu um frio na espinha. O que poderia estar acontecendo? Mas logo enxergou o que comprometeu aquele momento. Uma mancha escura se espalhou no vestido de Sara. Os murmúrios começaram a crescer como uma onda que se intensificava, enquanto os olhares se alternavam entre a noiva e Luca. "Eu não posso casar!" Sara exclamou novamente, a voz trêmula e desesperada. O salão parecia girar. Clara prendeu a respiração. Um nó se formou em sua garganta. A noiva, que deveria estar radiante, estava agora diante de todos, passando pelo supremo momento de fraqueza. Luca estava paralisado, seus lábios entreabertos em choque. Mas a verdade veio à tona de forma brutal. "Eu sei sobre vocês dois!" Sara continuou, os olhos brilhando com lágrimas e raiva. "Você está apaixonado por ela, não é?" E apontou para Clara, que sentiu seu coração palpitar violentamente. Como Sara sabia? O que mais ela tinha descoberto? Os rostos dos convidados se tornaram sombras inquietas. Podiam sentir a pressão se acumulando, como um balão prestes a explodir. Os murmúrios tornaram-se gritos de indignação. Clara estava em choque. Todos aqueles olhos julgadores, todos os sussurros, a condenavam. Luca avançou em direção a Sara, mas um braço a impediu. Era Marco, o braço direito de Luca. Ele estava ali, com uma expressão que misturava preocupação e raiva. "Às vezes o amor é cego, mas não preciso mais de você." Marco gritou de forma abrupta, fazendo todos mergulharem em um espiral de confusão. Clara se sentia um foguete prestes a desabar, sem saber o que fazer. Mas o clímax chegou. O som de passos pesados ecoou pelo salão. O pai de Luca, um homem temido, avançava com um olhar gélido. "O que está acontecendo aqui?" ele indagou. Sua presença impunha respeito e medo. Todos calaram e a tensão tornou-se quase insuportável. "Papai, é melhor você se afastar", disse Luca em um tom que não soava como uma ordem, mas um apelo. A expressão de seu pai endureceu. "Estou cansado de segredos e desonra na família." Ele se virou. Sua fúria parecia estar prestes a tomar conta. "Você quer um escândalo? Pois bem, vou te dar um escândalo." Clara sentiu um estremecimento ao perceber que as peças estavam se movendo em um tabuleiro muito maior do que ela imaginava. E então, como se o ambiente estivesse prestes a desmoronar, um tiro ecoou, estilhaçando o ar pesado de medo e tensão. A sala disparou em caos, as pessoas gritando e correndo, enquanto Clara ficou paralisada, seu olhar fixo em Luca. Ele a encarava, e naquele momento um novo mundo de segredos e revelações abrira-se diante dela. E agora, Clara soube que nada seria como antes. Afinal, quem estaria realmente em perigo naquela noite fatídica? O que mais estava escondido sob a superfície do que pareciam ser apenas um amor proibido e um casamento conturbado? A única certeza que ela tinha era que a história dela com Luca estava apenas começando. O tiro ecoou como um trovão, ressoando nas paredes do salão e fazendo a plateia congelar em choque. Clara, paralisada,
Mal podia acreditar no que acabara de acontecer. Luca olhou para ela com uma expressão de desespero misturado com uma ira contida. Ele apontou para o lado oposto da sala, onde um homem encapuzado havia surgido como um fantasma. O caos rapidamente se instaurou, gritos e correria por todo o salão. Mas então, como se surgisse do nada, outro homem apareceu, se jogando na frente do tiro. Era Marco, o braço direito de Luca, agora caindo ao chão, o corpo ensanguentado, os olhos arregalados em dor. Clara sentiu uma pontada no peito. A cena, insuportável e surreal, parecia uma cruel encenação. Luca gritou, correu em direção ao amigo caído, enquanto os convidados se dispersavam em pânico. Marco, não! A voz de Luca rasgou o ar, uma mistura de desespero e raiva. Clara estava paralisada, presa à visão horrível. O chão estava coberto de escombros das taças quebradas que caíram durante a confusão. O som de pés apressados e derramamento de vozes confundia seus sentidos. Conselhos ou ordens soavam perdidos em meio à confusão. Sara, a noiva que tinha sido o centro de toda a festa, agora estava parada em estado de choque, seus olhos fixos no homem de capuz que segurava a arma. Você me traiu! O encapuzado vociferou, se transformando em um monstro diante dos olhos atônitos de todos. Vocês me deixaram de fora de tudo. Eu sou mais do que um sombra na família. Ele se virou, uma raiva palpável em cada movimento, como se sua dor estivesse prestes a explodir. Luca então se levantou, um brilho de determinação em seu olhar, completamente mudado. Você fez isso por causa de um amor não correspondido? Ele gritou, e a confusão aumentou. O encapuzado hesitou, a raiva transmutando-se em confusão. Os convidados, retirando-se em um frenesi de sustos e murmúrios, deixaram o salão um eco de vozes e caos. Bob! Clara finalmente conseguiu murmurar, reconhecendo o rosto parcialmente visível. O lado esquerdo da máscara que ocultava seu rosto falhou. Era Bob, um amigo de Luca de tempos de faculdade. Como ele se tornara um perseguidor enfurecido? O que havia acontecido para que seus laços se transformassem em nada, senão em uma traição amarga? Você não sabia! Eu sempre soube sobre você e Luca. A vida que vocês construíram nas sombras, enquanto eu estava fora. Ele gritou, a raiva queimando cada palavra. Clara sentiu sua cabeça girar. Toda a história deles, o amor proibido, as mentiras, as promessas quebradas, pareciam agora um emaranhado de traições. Luca, no meio do tumulto, se aproximou de Clara. Fique perto de mim. Mas ele já estava longe, com os olhos agora fixos em Bob. E quando Luca avançou, Bob, em um momento de desespero, disparou novamente. Mas foi nesse instante que o tempo pareceu parar. O disparo atingiu não Luca, mas a mulher ao seu lado. Uma bela convidada, desconhecida para Clara. O grito dela ressoou como um eco dentro da mente de Clara. Um eco que ainda reverberava quando a mulher caiu, o sangue manchando o vestido de noiva de Sara. Não! A voz de Clara atravessou o silêncio surdo que se seguiu. O desespero pairava no ar. Olhares aterrorizados se cruzavam, questionando lealdades, amores e segredos. A confusão escureceu a sala, e Clara soube com uma certeza assustadora que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Enquanto Bob observava o caos com uma satisfação sombria, Clara sentiu seu mundo ruir. A única certeza que restava era que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a verdade de cada relacionamento quebrado estava prestes a surgir,
Quem sobreviveria nesse jogo brutal? Assim que Luca se virou, Clara viu seu olhar, e algo ali não estava certo. Ela sabia que tudo o que houve entre eles poderia ter sido uma ilusão elaborada, e o que realmente se escondia sob a superfície poderia ser muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. O tiro ecoou como um trovão, e a sala mergulhou em um silêncio vertiginoso. O choque nos rostos dos convidados era palpável, mas algo ainda mais inesperado estava prestes a acontecer. Clara observou a agonia no rosto de Luca, a dor nua de perder seu amigo, a confusão se transformando em pura luta. Mas então, o momento transcendeu o caos. Um grito cortou a atmosfera tensa. Era Sara, a noiva, mas suas palavras queimaram como ácido. Você não pode fazer isso a mim, Luca. Eu sei sobre tudo. As bocas se abriram em espanto e os olhares se voltaram para ela como se fosse uma nova estrela no cenário desse teatro de horrores. Você e sua amante. Sempre foi você. Eu sou a única que não sabia do que estava acontecendo. Agora, não era apenas uma briga de amores. Era uma batalha de verdades ocultas. O pai de Luca, que observava todo o cenário com um olhar calculista, se aproximou com o rosto pálido, mas seus olhos ainda brilhavam com raiva. Desgraça, Luca! Quem é essa mulher que você está amando às escondidas? Sua mãe se revirando no túmulo por causa dessas idiotices. Clara, paralisada, percebeu que sua vida tinha se transformado em um desfile de segredos. Cada pessoa ali sabia algo que ela ignorava. O peso do olhar de Sara tornou-se insuportável e, em um impulso desesperado, ela se aproximou da noiva, o coração martelando em seu peito. Você não entende! Eu não queria isso! Então você não queria isso, mas estava lá, escapando para os braços dele, enquanto eu fazia planos para o nosso futuro! Sara gritou, lágrimas escorrendo e misturando-se com a maquiagem impecável. O grito de dor era como um estalo no ar fermentado. E foi então que, sob o peso da verdade e da angústia, algo ainda mais surreal aconteceu. O homem encapuzado, Bob, que havia disparado, soltou a arma e começou a rir. Uma risada baixa e distorcida, cheia de dor. Vocês não entendem. Vocês estão todos imersos em suas próprias mentiras. Não é só sobre amor ou traição. É sobre sobrevivência, sobre controle. As palavras dele cortaram o clima pesado como uma lâmina afiada. Vocês acham que são apenas peças nesse jogo? Que tudo gira em torno de vocês? Seu olhar se fixou em Luca. Você se esqueceu de quem realmente controla tudo isso? No mesmo instante, algo queimou em seu olhar. Ele afastou o capuz, revelando um rosto que Clara conhecia bem. Era Marco. Surpresa! O amigo leal que se tornou seu maior inimigo. A verdade é que sempre fui um traidor, como vocês. Mas eu sou mais que isso. Sou a chave que vocês nunca perceberam que tinham. O chão pareceu desabar sob os pés de Clara. Marco tinha sido um cúmplice, mas também um jogador em um jogo muito mais perigoso. Ele respirou fundo, a adrenalina pulsando sob a pele. Vocês estão todos ligados a uma teia de mentiras que eu ajudei a tecer. Os segredos que você guarda, Luca. Eles são a sua condenação. E agora, tudo fazia sentido, mas nenhum sentido ao mesmo tempo. O amor proibido entre Clara e Luca, a relação conturbada de Sara, o papel de Marco, tudo isso se tornara uma armadilha. E assim que a verdade começou a ser revelada, Clara percebeu. Ela estava cercada.
acorrentada por segredos que ela nunca quis ouvir. E agora, o sussurro de Clara escapuliu em meio ao caos, a dúvida invadindo. O que realmente significava essa revelação? Tudo estava prestes a desmoronar, e com isso, a certeza do que era verdadeiro e do que era uma farsa. O momento estava no pico de intensidade. Mas qual seria o próximo movimento? O que mais estava escondido nas sombras dessa noite fatídica? Os olhares se cruzaram, e Clara soube que a luta apenas começara. A tensão era palpável, e Clara mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Ela olhou para Luca, que ainda encarava Bob, ou melhor, Marco, com uma mescla de horror e raiva. A sala estava um caos, mas o foco dela era ele, aquele homem que por tantas vezes parecera tão forte e imbatível. O que mais ele escondia? Você acha que sabe tudo, não é? Marco disse agora com um sorriso distorcido. Mas você não faz ideia do que realmente está por trás de tudo isso. As palavras dele estavam carregadas, como se cada sílaba fosse uma bomba prestes a detonar. Sara, a noiva, estava paralisada. Clara podia ver as emoções passando pela sua expressão. Raiva, desespero, confusão. Por que você fez isso? Ela gritou com a voz trêmula, mas Marco apenas riu. Uma risada esquizofrênica. E a multidão parecia ainda mais alarmada. Porque é hora das verdades. Hora de expor o que todos tentaram esconder. Ele ergueu a arma novamente. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um estrondo cortou o ar. A porta principal do salão se abriu com um estrondo ensurdecedor. E uma nova figura apareceu. Um homem alto com um olhar gélido, de quem todos pareciam ter medo. Era Franco, o chefe do clã. Todos na sala sabiam que ele trazia consigo uma aura de poder absoluto. Chega disso, Franco rugiu, sua voz ecoando como um trovão. Ele atravessou o salão e todos recuaram. Os alunos de um colégio estragado. Clara sentiu um frio percorrer a espinha. Ele não estava ali para conversar. Você está prestes a arruinar tudo, Marco! Franco gritou, sem tirar os olhos de Luca. A família não pode se dividir assim. Há coisas demais em jogo. O que ele quis dizer com coisas em jogo? O coração de Clara disparou. Foi quando Marco, em sua loucura, apontou a arma para Luca, decisivo. Você sempre foi o favorito. Sempre teve tudo, enquanto eu sempre estive nas sombras. Ele gritava, a raiva queimando em seus olhos. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Franco não hesitou. Com um movimento rápido, puxou uma arma de sua cintura e disparou. O eco do tiro reverberou com uma intensidade aterradora, e Clara viu o corpo de Marco deslizar lentamente para o chão, seu rosto marcado pelo desespero. A sala inteira congelou, a respiração cortada. Não! Clara gritou, admirando no brilho da arma algo que nunca esperara ver. Marco, o amigo, o traidor. Clara não sabia se lamentava ou se sentia alívio. O que estava acontecendo? A cena que se seguiu parecia um pesadelo. Luca, agora em estado de choque, estava parado, os olhos fixos no corpo de Marco, que se tornara mais uma vítima no intrincado jogo de poder que se desenrolava diante deles. Franco se virou para os convidados, a autoridade em sua voz, como uma tempestade. A noite não terminará assim. Há muito mais em jogo do que vocês podem imaginar. As palavras dele ressoaram na mente de Clara. O que ele queria dizer? Era sobre a família mafiosa, o controle, os segredos que se entrelaçavam como as tramas de um filme de terror.
Clara percebeu que todos estavam perdidos em suas próprias histórias, mas agora cada uma delas estava prestes a se cruzar. Uma onda de dúvidas a engoliu. Ela sentia que tudo o que conhecia, todo o amor que achava entender, desmoronava sob a pressão de promessas quebradas e mentiras. No meio daquele caos, algo muito mais profundo e sombrio se revelava. E quando ela olhou para Luca novamente, notou algo que gelou seu sangue. Seus olhos não estavam vazios, mas sim preenchidos por um desejo desconhecido. O que mais ele escondia? As perguntas que ecoavam em sua mente eram apenas o começo, enquanto as peças do quebra-cabeça se rearranjavam, prometendo um desfecho ainda mais cruel. O que realmente estava por trás de toda aquela confusão? Clara jamais imaginara que a verdade poderia ser tão devastadora. Clara estava paralisada. O choque ainda pairava no ar como um fantasma. A cena à sua frente se desenrolava em câmera lenta. Marco, ou Bob, como ele se fazia chamar, jazia no chão, a vida esvaindo-se rapidamente, misturando-se com a quantidade de sangue que manchava o lindo piso do salão. Luca estava em estado de choque, mas algo em seu olhar começou a mudar, uma determinação fria que Clara não reconhecia. Ele olhou ao redor, com a expressão endurecida, enquanto o caos se espalhava. Max, ele gritou, chamando um dos membros de seu clã que estava próximo. As pessoas gritavam, mas tudo soava distante para Clara. O som das vozes, como uma cacofonia, se misturava ao eco do disparo. Foi quando o olhar de Luca voltou a se fixar nela. Clara, vem comigo! Ele não estava pedindo. Estava ordenando. Algo na urgência de sua voz a moveu, quase como um instinto. Ela se dirigiu a ele, mas uma preocupação crescia em seu peito. A presença de Franco ainda pairava. Sua figura forte e temida estava prestes a explodir. Mas a realidade se tornara um borrão. O que você está planejando? Clara perguntou, tentando entender a intensidade naqueles olhos. Há uma coisa que você precisa saber. Sobre nós, Luca disse, enquanto puxava Clara para um canto mais isolado do salão, longe do caos. Mas nesse momento, um novo personagem entrou na cena. Uma mulher de cabelos longos e escuros, um sorriso enigmático, surgiu do nada, com um olhar que poderia cortar o gelo. Clara a conhecia. Era a Valentina, a irmã de Marco, e sua presença era eletrizante. Você não deveria ter feito isso, Luca! Valentina gritou, a raiva fazendo sua voz ecoar. Essa luta não é apenas sua e de Marco! Você não sabe o que isso gera! Todos os olhos se voltaram para ela, e a tensão atiçou ainda mais o ambiente. Você se esqueceu que Marco era um traidor? Luca rebateu, o tom de voz pesado, mas Valentina não parecia abalar-se com a acusação. Não, você não entendeu. Seus olhos brilhavam com lágrimas, mas havia algo mais, uma fúria que ia além da dor. Marco não era o único que estava escondendo algo. Vocês dois, desde o início, a verdade estava em suas mãos e ninguém se deu conta. A palavra verdade cortou o ambiente como uma faca. Clara sentiu seu coração acelerar. O que ela não sabia? Uma lembrança fugidia cruzou sua mente. Um encontro entre Luca e Marco. Risos discretos, segredos sussurrados. O que você está dizendo? Valentina avançou um passo, sua energia carregada de raiva e tristeza. Você não sabe que Marco e eu éramos parceiros? Ele e eu sempre soubemos sobre o amor de vocês e estávamos tramando um plano.
Mas Marco mudou de ideia, Luca. Ele não queria mais sua vida. Ele queria o controle. Luca ficou em silêncio. O choque em seu rosto se transformou em confusão e depois em fúria. Controle? Você está falando sobre o quê? Sobre o crime organizado, sobre a verdade que nos moldou. Não somos quem pensávamos, Valentina gritou, e nesse instante tudo ficou claro para Clara. Era mais do que um triângulo amoroso ou uma simples traição. Era um conflito de poder, uma luta pelo controle de algo muito maior. E então, como um estalo, tudo se transformou em silêncio. O olhar de Luca foi para o teto, e ele soltou uma risada nervosa. Não pode ser! Você não está dizendo, ah! A luz de compreensão começou a brilhar em seus olhos. A irmã de Marco revelou um sorriso cauteloso. Sim, Luca, você sempre foi o escolhido. Mas o seu caminho está prestes a mudar. Franco não vai deixar isso passar. O que ele não sabe é que estamos prontos para mudar as regras do jogo. Clara estava sem palavras, processando o que a tensão em seu coração se tornara. Mas foi nesse momento que um novo tiro estalou, ecoando pelo salão, criando uma nova onda de pânico. Uma sombra se movia rapidamente e Clara mal tinha tempo de entender o que ocorria. O olhar de Luca se escureceu. Não! Não, não, não! Ele correu na direção da origem do disparo. Clara seguiu, mas a presença de Valentina tornando-se uma sombra ao fundo, como uma peça-chave que nunca haviam percebido. Que estava realmente em jogo? Era muito mais do que apenas amor e traição. A noite ainda guardava segredos, e a verdade, agora finalmente à mostra, parecia apenas mais uma peça num tabuleiro onde as regras estavam prestes a mudar radicalmente. O que mais veríamos se revelava no olho desse conflitado furacão. O tiro ecoou como um trovão, e a sala mergulhou em um silêncio vertiginoso. Clara mal podia acreditar no que acabara de acontecer. Luca, agora em estado de choque, virou-se bruscamente para ela, mas antes que pudesse dizer uma palavra, outro tiro disparou. Uma nova onda de pânico saltou pelo salão cheio de convidados, que se espalharam em diversas direções, gritando e tentando encontrar uma saída. Clara sentiu a adrenalina correr pelo corpo. Rápido, siga-me! Luca puxou Clara pelo braço, seus olhos ardendo com uma mistura de medo e determinação. Mas o que ela não podia saber era que enquanto ele a puxava, uma sombra escura passava perto deles. Era Valentina, silenciosa como um espectro, e enquanto Luca a levava para um canto seguro, seu olhar se voltou para a mulher. O que ela sabia? Você não pode confiar nele, Valentina gritou, sua voz cheia de desespero. Ele nunca foi quem disse que era. O que isso significava? Clara parou, a confusão tomando conta dela. O que quer dizer? Mas antes que Valentina pudesse responder, havia um novo eco no ar. O som de risadas estranhas cortou o caos, e todos se viraram para ver uma nova figura se aproximando. Era um homem baixo, com um sorriso dentado que parecia mais um sorriso de um psicopata do que de um amigo. Clara o reconheceu. Era Enzo, um velho conhecido de Luca. Mas o que ele estava fazendo ali? Bem, olha quem conseguimos pegar na rede, Enzo disse, como se estivesse de volta a uma festa. A noite não acabou ainda, não é mesmo? Sua presença era elétrica, carregada de uma risada à beira da loucura. A tensão aumentou instantaneamente e o olhar de Luca se fechou. E o que veio a seguir que chocou a todos. Você não sabia, Luca?
Foi você mesmo quem me chamou? Enzo revelou, trazendo uma revelação que deixou o ar pesado. Nosso querido amigo aqui sempre foi o plano B quando as coisas ficavam complicadas. Ele apontou para Marco, que agora estava se contorcendo no chão, a vida se esvaindo lentamente. O coração de Clara disparou. Como assim? O que isso significava? Luca parecia atordoado, seus olhos se abrindo como se ele estivesse fugindo de uma prisão de ideias. Você estava por trás disso? Ele parecia mudo, as palavras estranguladas. Eu? Ah, vamos lá. Você fez questão de me afastar? Enzo sorriu, mostrando os dentes brancos em uma expressão de triunfo. Só que eu sou mais esperto do que pensou. Controlar a vida de um mafioso, a verdadeira busca por poder. Eu sei tudo sobre você e sua amada, e sempre soube. A sala estava completamente paralisada. Clara sentiu que sua respiração falhou. Havia algo mais oculto nessas revelações, algo que ia além de traições românticas. O que realmente estava acontecendo? Que mundo obscuro Luca estava vivendo? Eu não sou seu plano B. Luca gritou, sua fúria irrompendo como uma tempestade. Mas o que Enzo tinha a dizer era ainda mais devastador. Sabe que a sua sentença de morte já foi assinada? Você subestimou os que realmente estavam do seu lado. Nós sempre estivemos controlando cada um dos seus passos. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, Enzo puxou um pequeno controle remoto do bolso e apertou um botão. A sala inteira explodiu em uma onda de luzes e uma sirene ensurdecedora começou a tocar. Clara sentiu seu corpo tremer. A ordem, o controle estavam desmoronando. O que era aquilo? Deixe-os em pânico! Enzo gritou para os convidados, que agora olhavam para os lados, desesperados. Sabe que a sua sentença de morte já foi assinada. É também a nossa última jogada. O chão pareceu se mover sob os pés de Clara, enquanto a realidade começou a se desvendar. O amor que pensava ter não era nada mais do que uma sombra na escuridão. Tudo aquilo não era um casamento, era um jogo perigoso entre lealdades quebradas e uma verdadeira teia de manipulações. E neste instante brutal, Clara soube que suas escolhas a levariam a um futuro impensável. O que seria toda essa confusão? Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras daquela noite fatídica? As verdadeiras lealdades, os amores e as rendições estavam prestes a serem testados de uma maneira que ninguém jamais havia imaginado. A explosão de luzes e o eco da sirene criavam uma atmosfera insuportável, como se o ar estivesse prestes a se romper de tanto caos. Clara olhava em volta, os rostos dos convidados se distorcendo em pânico, cada um tentando entender o que estava acontecendo. Mas em meio à confusão, havia algo que não estava certo. O sorriso maligno de Enzo estava estampado em seu rosto. Pois você não sabe com quem está lidando, Luca, ele gritou, sua voz alta o suficiente para atravessar o tumulto. Esse casamento, essa vida controlada, é tudo uma farsa. Você foi apenas um peão no meu jogo. Uma onda de raiva e temor percorreu o corpo de Clara. O que ele queria dizer? O que mais poderia estar escondido sob as camadas de mentiras? A tensão aumentava a cada segundo e a sala parecia cheia de sombras, as verdades revelando-se como espectros. Luca não recuou. Você está louco, Enzo! Ele avançou, a adrenalina correndo em suas veias. Mas antes que a situação se intensificasse ainda mais, um grito cortou a cena, vindo de Sarah, que estava paralisada com as mãos na boca. Vocês não veem? É isso que eles querem, nos dividir, nos derrubar. Nesse momento, Clara viu algo que a fez gelar. Um brilho metálico cruzou a sala.
Era uma faca arremessada contra Enzo, mas não atingiu seu alvo. A lâmina cravou na parede, atrás dele com um estrondo. Em um instante, a sala ficou em silêncio novamente. Clara virou-se para ver de onde a faca viera, e a resposta deixou seu coração disparar. Era Valentina com os olhos ardendo de determinação. Eu não vou deixar você acabar com tudo, Enzo. A luta dela não era só contra ele, mas contra a verdade que a envolvia. Clara não entendia. Por que Valentina estava tão determinada a enfrentar esse jogo? E então, tudo se desenrolou numa fração de segundos. Enzo revidou, suas mãos agarrando a arma, mas Valentina estava rápida. Com um movimento ágil, ela avançou e desarmou Enzo. A luta entre eles transformando-se em um embate físico desesperado. O que estava acontecendo? E onde estava Luca em tudo isso? Mas foi nesse momento que, entre gritos e empurrões, um som perturbador ecoou novamente. O terceiro tiro. Desta vez, Clara não viu quem disparou. A sala ficou em choque e o olhar de Luca, de repente, se transformou. Clara! Ele gritou, sua expressão mudando de terror para raiva. A verdade estourou como uma bolha, despedaçando-se. Aos poucos, um corpo caiu ao chão. Não era Enzo, nem Marco. Era Valentina. Clara sentiu como se o chão tivesse lhe sido arrancado. A expressão de Valentina mudou de raiva para confusão, seus olhos se arregalando enquanto ela tentava entender o que acontecia. Por quê? Foi tudo o que conseguiu sussurrar antes de o peso da vida escorregar de suas mãos. Um silêncio gélido envolveu o salão. Todos estavam paralisados. O horror do que acabara de acontecer era palpável. Luca olhou para Clara, seus olhos agora cheios de um misto de dor e raiva. "O que você fez?" gritou para Enzo. Mas ninguém tinha certeza de quem era o verdadeiro culpado. Mas a reviravolta não parou por aí. No instante em que o caos dominava a sala, um homem alto e robusto entrou, e os olhares se voltaram todos para ele. Era Franco. "O que aconteceu aqui?" Sua voz retumbou como um trovão, e a agitação aumentando se misturou ao medo que ele emanava. E então, o uníssono de vozes desapareceu, e tudo se concentrou naquele momento em que a vida de todos mudou para sempre. Havia algo em Franco que não fazia sentido. Ele não estava apenas ali para reprimir o caos. Clara se lembrou das conversas, dos segredos, como ele havia sempre influenciado cada movimento. Tudo começava a se conectar, mas a verdade não era como imaginava. Valentina, sua amiga, morreu porque alguém queria garantir o controle. As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas o que não sabia era que cada um dos laços que acreditava conhecer havia sido manipulado desde o início. E com isso, uma única palavra ecoou na mente de Clara: traidor. Ela olhou para Luca, o homem que amava, e pela primeira vez sentiu um frio intenso. O que mais ele ocultava? O que mais tinha sido escondido por trás daquela vida de luxo e engano? O silêncio aumentou, e Clara sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. As sombras dançavam à sua volta, e as revelações que viriam a seguir poderiam destruir tudo o que conhecia. O silêncio se instalou, e Clara não conseguia entender. Valentina caía lentamente, e os olhos de Luca se arregalavam, repletos de uma dor insuportável. O tempo parecia parado, mas o caos à sua volta girava como uma tempestade. Não!
Luca gritou, avançando em direção à irmã de Marco, agora murchando no chão com uma expressão de surpresa e desespero. A sirene ainda blaring ecoava fortemente, mas parecia distante, como se a realidade estivesse sendo filtrada por uma névoa espessa. Celina, uma convidada nervosa, começou a chorar. Outros começaram a se afastar, incapazes de lidar com a intensidade do que acabara de presenciar. Clara sentiu-se perdida, presa entre a dor e a confusão. Ela nunca poderia imaginar que tudo chegaria a isso. E a cena diante dela era tão brutal que qualquer palavra parecia inútil. Valentina estava se debatendo. Ela olhou para Luca com uma mistura de amor e decepção em seus olhos. Esse não era o plano. Nunca. Espere. Foram suas últimas palavras, um sussurro mais fraco a cada instante. Quem fez isso? Luca gritou, a fúria em sua voz fazendo o ambiente tremer. Ele virou-se para Enzo, que observava tudo com um olhar maligno. Foi você, não foi? Você tramou isso. Eu apenas ajudei a verdade a vir à tona. Enzo respondeu rindo, um riso que ecoava como uma maldição. As mentiras são como sombras, Luca. Apenas precisam de luz para serem reveladas. Clara sentiu a raiva crescer dentro dela. Você é o verdadeiro monstro aqui, disse, encarando Enzo. Mas antes que pudesse terminar, um alerta cortou o ar. O que está acontecendo? Gritou o pai de Luca, Franco, ao entrar no salão. Ele paralisou ao ver Valentina caída. Seu olhar se endurecendo. O clima ficou denso. O que você fez? Ele disparou, a voz carregada de desprezo. Mas, de repente, o chão começou a tremer. Isso não poderia. Clara prendeu a respiração. O caos que se desenrolava ao seu redor parecia um pesadelo. O que é isso? Alguém gritou, observando enquanto as luzes piscaram e a estrutura do salão começou a se desestabilizar. E então, um rugido ensurdecedor dominou o ambiente. Naquele momento, a porta principal se abriu com força e entrou uma figura inesperada, aquela que ninguém esperava ver. Mais surpresa ainda que a própria Valentina se esvaindo. Era uma mulher com um casaco longo que esvoaçava ao seu redor. Clara reconheceu o rosto de imediato. Era Luana, a mãe de Luca. Mãe? A voz de Luca tremia, a incredulidade preenchendo o espaço. O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar vocês, Luana gritou, seus olhos brilhando como fogo. O clã precisa de vocês e o tempo está se esgotando. A tensão aumentou. Clara sentiu que algo se despedaçava. A presença de Luana era ameaçadora e o peso do passado começava a se derramar sobre eles como lava. O que você sabe que não estamos sabendo? Clara perguntou, a voz trêmula. Que jogo você está jogando? Mas antes que alguma resposta pudesse vir, outro tiro disparou. Clara olhou bruscamente para onde o barulho se originou e viu uma expressão de pavor nos rostos dos outros convidados. Alguém se movia nas sombras e a tensão não fazia ideia do que mais poderia emergir. Valentina! Clara sussurrou quando pela primeira vez percebeu. Ela não poderia estar. Não do jeito que isso aconteceu. Todo o peso da realidade a esmagou. Estava claro. Aquela sala, aquele casamento, tudo tinha sido armado. E agora, neste momento sombrio, Clara viu que talvez tudo o que pensava que sabia sobre amor, lealdade e família era uma farsa. Havia algo mais profundo a ser revelado.
e a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto o caos tomava conta, uma pergunta ficou presa na garganta de Clara. Quem realmente estava no controle daquela noite fatídica? As sombras estavam se movendo, e o que mais ainda estava escondido na escuridão. Clara estava em choque, os gritos e o barulho da sirene ainda ecoando ao fundo. Valentina jazia no chão, e com cada batida do coração, ela sentia que parte de si se despedaçava. Luca estava paralisado, o olhar perdido na irmã sem vida. O mundo ao redor deles desmoronava, e ela não sabia o que fazer. Não, não! Luca murmurou. Suas mãos tremiam ao alcançar Valentina. A raiva, a confusão e a tristeza se misturavam em seu rosto, fazendo Clara sentir um aperto no peito. O que mais poderia acontecer naquela noite? Franco, com sua presença imponente, avançou em direção ao corpo. Quem fez isso? A voz dele era um trovão. Clara percebeu que ele não estava apenas preocupado com a filha, mas com o controle da situação. Não demorou para que seus olhos se fixassem em Enzo. Você! Isso foi você! Foi tudo parte do plano, Franco! Enzo respondeu rindo descontroladamente. Esse circo precisa de uma última atração, e aqui estamos nós. E foi nesse momento que algo mudou em Luca. Ele deixou Valentina de lado, levantou-se e seu rosto se tornou uma máscara de determinação. Você não vai escapar impune, Enzo. Isso acaba agora. A tensão era palpável. Os convidados ainda estavam paralisados, observando a cena como se fossem espectadores de um filme horrível. Clara sentia a adrenalina subir. Ali, em meio ao caos, ela percebeu que precisava agir. Luca, nós precisamos sair daqui, ela gritou, puxando-o pelo braço, mas ele estava fixo em Enzo. Eu não vou deixar que ele saia livre. Ele precisa pagar. O ódio na voz dele era quase visível, mas Enzo não se intimidou. Você não é nada sem mim. Luca, você sempre foi um peão no meu jogo. Ele gesticulou, e com isso, a sala pareceu tremer. Como se os ecos do passado estivessem se materializando. Lembranças subiram à tona. Promessas quebradas. Planos ardilosos. A verdade sobre o amor, a traição e os laços que os uniam. Chega! Clara exclamou, avançando em frente a Luca. Isso não é sobre o que vocês têm um com o outro. É sobre vidas sendo destruídas. Você não entende nada, Enzo gritou, a raiva levando à loucura. Mas naquele instante, Franco avançou, tirando uma arma da cintura. O movimento foi rápido e decisivo. Eu não deixarei você destruir nossa família. Isso acaba aqui. O disparo disparou como um relâmpagozão. O eco foi ensurdecedor. Um grito inesperado cortou o ar. Era a voz de Clara, um grito que condensava todas as emoções. Mas não foi Enzo quem caiu. Era Luca. O olhar dele se apagou enquanto ele caía, a expressão de dor se desvanecendo rapidamente. Luca! O grito dela ecoou, mas já era tarde. A cena parou. A sala ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse congelado. Clara sentiu as lágrimas escorrerem. Olhos assustados se voltaram para ela e a confusão no ar se tornava densa. Com Luca no chão, ela percebeu que tudo tinha mudado de forma irreversível. A luta por amor, poder e verdade parecia ter alcançado um clímax devastador. E então, como um eco do passado, uma voz conhecida surgiu. Era Marco, com um olhar determinado. O que está acontecendo? É uma loucura aqui! Ele correu em direção a eles,
e Clara viu uma faísca de esperança. Vamos sair agora! Isso pode se agravar. Mas, enquanto eles tentavam se afastar do horror, a porta do salão se abriu novamente. E um novo grupo de homens, todos armados, entrou. Um deles se aproximou de Franco, sussurrando algo em seu ouvido. O olhar de Franco escureceu. Você é um homem mortificado, Franco, um desses homens declarou, e a sala voltou a tremer com a tensão. Clara olhou ao redor enquanto o caos recomeçava. A dor de perder Luca e Valentina ainda a prendia. Mas agora havia um novo desafio. Uma batalha pela sobrevivência se desenrolaria. E ela estava determinada a não ser apenas uma espectadora. Ela respirou fundo, formada por um novo propósito. O que mais estava escondido na escuridão? Que segredos ainda pairavam sobre eles? E o que significava para o futuro? E assim, enquanto se preparavam para o que viria a seguir, Clara percebeu que a jornada estava longe de terminar. As verdades escondidas estavam prontas para emergir, e muitos seriam feitos a pagar por suas escolhas. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajude a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Compartilhe este vídeo instantaneamente, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo, a verdadeira aventura está apenas começando.